Eu sempre dou dicas aqui de advocacia e tudo mais, eu vou falar um pouco da Carol advogada. Falo de questões legais e tal, mas a Carol advogada, ela trabalha de uma maneira um pouquinho diferente. E eu vejo que para muitos dos meus clientes isso é um diferencial. Então eu quero compartilhar isso com vocês para ver se faz sentido para vocês que são advogados e estão assistindo, ou para aqueles que possivelmente podem vir a ser meus clientes. Eu vejo sempre um lado que às vezes a gente não tá pronto pra isso. A gente sempre aprende a litigar, brigar e pôr no pau e não sei o que. E nem sempre é assim. A gente precisa entender, depois de deixar o cliente falar, qual que é a dor dele, mostrar o que trouxe ele a vir na advocacia, ver a partir daí o que ele espera que o advogado faça por ele. Eu sempre pergunto, o que você quer que eu faça por você? Porque às vezes ele vem com uma solução pronta porque pesquisou no Google, porque conversou com o vizinho, assistiu um programa de TV, ou acha que aquilo é certo, enfim. Então a gente precisa às vezes desmistificar aquilo e às vezes mostrar que aquele caminho que ele escolheu ou que ele está buscando não é o caminho correto, não é o melhor caminho pro caso dele. E pra ver isso, a gente só vai entender quando ele explicar pra você o problema e explicar por que você, o que ele quer de você. E é nisso que a gente vai conversar. Quando eu faço essas duas perguntas pros clientes, essa inicial de por que você procurou um advogado, qual que é o seu problema, e depois o que você espera, é aí que eu começo a trabalhar. O que ele espera do advogado. Normalmente a dor do cliente, ou o que fez ele procurar um advogado, não necessariamente foi um incômodo. Às vezes foi alguém que foi lá na orelhinha dele, às vezes, enfim, tem diversas situações, tirando aqueles que sofreram um processo e tem 15 dias para apresentar a defesa, né? Esses daí já é uma outra situação. Mas aquela pessoa que quer propor um processo, ela precisa entender que um processo, ele é um processo mesmo. Ele tem diversos procedimentos ali para chegar no resultado. Não é conversando comigo hoje, assinando o contrato que amanhã já vai ter o dinheiro ou depois de amanhã já vai ser o dinheiro. Não. Num processo judicial, a gente tem diversas situações. Vamos trabalhar com uma situação completamente hipotética, tá? Procurou, e aí o cliente procurado, ele tá com um problema na empresa, e aí como o casamento dele é como universal de bens, ele não quer que atinja o patrimônio, a esposa tá brigando, porque vai ter a conta penhorada e tá com medo e tal, então por isso ele quer divorciar. Mas ele não vai efetivamente se separar de fato, só vai se divorciar no papel. Às vezes essa não é a melhor saída. E se pudéssemos negociar essas ações, e se pudéssemos aí trabalhar de uma outra forma nas ações, ao invés de efetivamente realizar um divórcio, que é um divórcio apenas no papel, não é um divórcio de fato. Uma outra situação também é nos casos de dano moral ou por oriundo de assédio, porque a pessoa foi xingada na empresa e tudo mais. Muitas vezes, nessa situação específica, a gente tem que entender que ele vai continuar sofrendo algumas agressões, explicar para o cliente que ele vai precisar de testemunha daquelas agressões, que ele vai precisar de documentos para provar aquelas agressões, que ele vai sentar provavelmente frente a frente com o agressor, porque pode ser o dono da empresa ou pode ser o preposto daquela empresa. Explicar para ele, assim como ele tem chances de ganhar, ele também tem chances de perder um processo, e que por isso a gente tem que preparar o cliente para essas situações, e que um processo ele é demorado, porque o que eu mais vejo é clientes procurando, olha doutor, ele me enganou, ou ele é um péssimo advogado, e quando você vai ver, a pessoa trabalhou super bem, mas ela não explicou os riscos de um processo. Numa trabalhista de assédio, por exemplo, assim, olha, só a primeira audiência daqui 3 meses, em alguns casos, dependendo da vara, daqui 9 meses, e aí pode ser que tenha outra audiência, aí até sair a sentença e cabe recurso, até você ver esse dinheiro, se você ganhar o processo, vai demorar. Não é desestimulando a pessoa a entrar com o processo, mas é mostrando para a pessoa o que vai acontecer, o tanto de energia, de dinheiro e de tempo que ela vai gastar com um processo judicial quando ela contrata um advogado. E aí, se ela falar assim, vamos, aí fica até mais fácil para o advogado trabalhar. Então, vamos e vamos juntos. A gente precisa, sim, entender a dor do cliente. A gente precisa entender lá no fundo o que por trás de tudo aquilo ele está buscando realmente com o processo. Não é simples, não é rápido, mas
mas é a melhor alternativa. Porque se ele não gostar do teu trabalho, o que a pessoa fala? Falar mal, todo mundo fala. E espalha pra todo mundo, mas falar bem, poucas pessoas falam. Por a pessoa ser leiga na área jurídica, né, ignorar, quando a gente fala ignorante no sentido de ignorar, desconhecer mesmo, desconhecer como funciona um processo, às vezes porque viu na TV de uma forma, assiste um seriado e tal, não entendem muito bem. E a gente precisa conscientizar o cliente do processo. A gente precisa ter a visão humana e empática com as pessoas. A gente precisa dar atenção para aquele cliente, para que ele se sinta à vontade de realmente se abrir com a gente e para que a gente possa entender o que a gente vai fazer. Porque eu já tive várias frustrações no seguinte sentido: você consegue, tem êxito no processo e aí a pessoa fala, ah, só isso? Ah, doutora, mas eu tinha direito mesmo. Você não fez mais do que a sua obrigação. E isso às vezes desestimula a gente a trabalhar, mas a gente precisa informar de tudo o cliente para ele ter consciência. Não é que ele vai advogar ou que ele vai dar pitaco no teu processo, é para ele entender o procedimento, tudo o que vai acontecer para tranquilizá-lo. Em alguns casos, na trabalhista em específico, porque é onde tem mais audiências do que em outras situações, porque no civil são raras as audiências. Antes da pandemia, a gente podia entrar nas salas, eu entrava com o cliente, com a testemunha, para eles entenderem o ambiente, se sentirem mais confortáveis para na hora da audiência e até para eles entenderem como funcionavam as perguntas, posicionamento do juiz e tudo mais, para que ficasse mais fácil na hora de começar a audiência o meu trabalho ser realizado. Trazer essa segurança pro cliente, ó, tá vendo por que o juiz tá falando isso? Lembra que eu te falei tal coisa? Então, ó, tá vendo? Você vai sentar ali, você vai depor ali, você vai conversar ali. Toda essa estrutura, esse aparato, digamos assim, esse teatro, o que quer que vocês chamem, é importante para trazer não só autoridade, mas trazer a habilidade do cliente, para ele entender o seu trabalho, para ele saber que efetivamente você está trabalhando, porque muitas vezes o cliente não dá valor ao trabalho, mas é porque você não está conseguindo mostrar, mensurar o seu valor. Então eu gosto muito disso, para as pessoas entenderem. Eu entro na sala para ver posicionamento de juiz, quando eu conheço os juízes eu já falo, ó, esse juiz é mais assim, esse juiz ele é mais daquele jeito, porque tem juiz que gosta de conversar, de falar, tem juiz que gosta de mais objetivo, ser assim, pá, pá. Então é importante você falar pro cliente, porque às vezes o juiz é grosso, o cliente vai falar, ah, ele tá me prejudicando, precisa fazer um acordo, precisa resolver esse processo. Não, é que você falou além do que você precisaria falar e você tá deixando o juiz sem paciência. Então é todo esse contexto que eu gosto de mostrar pros clientes, explicar os riscos, sair da audiência, conversar com o cliente ou ligar pro cliente, olha, eu tô aqui com o preposto da sua empresa, tá acontecendo isso, eu acho interessante isso, discutir, porque ao longo do processo as dinâmicas também vão mudando, os procedimentos vão mudando, e aí a gente vai também jogando nesse xadrez, porque o processo acaba sendo um pouco jogo de xadrez. Então é importante a gente entender e trazer todas essas informações para o cliente, sem aquele juridiquês, de uma maneira lúcida, de uma maneira simples, objetiva, de uma maneira lúdica, para que ele possa entender o que está acontecendo ali, o seu método de trabalho. Eu acho extremamente importante. Eu tenho uma colega que ela fica 3-4 horas conversando com o cliente. Se precisar gastar 3-4 horas conversando com o cliente, ótimo. Nem todo cliente tem esse tempo, então cuidado com isso. Seja o mais objetivo possível, mas não esqueça sempre de demonstrar empatia. Até com o dono de uma empresa. Demonstrar que você entende que ele tá gerando ali empregos, que ele quer continuar se desenvolvendo e tudo mais, e aí você trazer essa segurança, essa confiabilidade pro cliente. São dicas aí primorosas e eu trabalho dessa forma, eu acho extremamente importante trabalhar dessa forma com os clientes.